bem-vindos a mais um Falando sobre Star Trek. Eu e o capitão Fábio Engler estamos aqui hoje para falar um pouco de Picard. O que aconteceu no final de Picard? Nós temos agora um novo personagem, o Picard Golem, ou o mesmo Picard agora que mudou a consciência? A semana retrasada houve uma pequena confusão lá no Memory Alpha, vários debates, e a gente vai fazer o nosso debate aqui, né, Fábio? Como é que você está? Tudo bem? É isso aí, pessoal. Vamos falar um pouco de picar e de picar. Agora temos o picar e o picar. Isso. Não, nós Antes tínhamos o e Picard, depois. tínhamos, né? Agora não tem mais, ele morreu. Agora a gente tem um novo, Antes e que é o depois. sintético. É isso aí. Mas antes que a gente continue, lembrando todos aí, né? Estamos numa época difícil, não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas estamos vivendo aqui, 2020, uma época difícil. Não esqueça, doe sangue, doe vida. Doar sangue, você pode ir ao hospital com todo o cuidado que tem, toda a precaução que existe nos nos hemocentros dos hospitais. Você doa o seu 400 ml de sangue para salvar até 4 vidas e ajuda muito os hospitais que estão hoje precisando. E não se esqueça, nada é mais tracker do que ajudar o próximo. Então, como bom tracker, nós temos que fazer essa boa ação. Aí você vai me falar, mas a gente está em quarentena, não pode sair, mas é por uma boa causa. Essa causa vale sair da quarentena. Certo, Fábio? É isso aí. Então vamos ao que interessa. Nós tivemos lá no final de Picard, de Star Trek Picard, a cena em que o Picard morre. Simplesmente ele morre e ele tem a sua consciência transferida para um sintético, que eles chamavam de Golem. Que Golem é na... Opa, pus a mão, não posso pôr a mão. Golem na literatura judaica, né, ele é um ser criado que não é o ser original, é uma cópia, né, criada de barro e tudo mais. Infelizmente o Valmir não está aqui para dar uma explicação mais detalhada disso. Mas a gente vai tentar substituir ele conforme dá. Existe uma teoria, uma teoria chamada o navio de Perseu. Essa teoria filosófica diz o seguinte: o navio de Perseu é um ser mitológico, né, filho de deuses, que matou a Medusa, vocês devem se lembrar mais ou menos disso, personagem grego lá da literatura grega. E esse pega o navio dele, né, ele sai em viagem de 50 anos, e esse navio sai do ponto A até o ponto B. Durante essa viagem, todas as peças do navio, todo madeiramento do navio, velas, mastro, tudo é trocado, é claro, por causa dos desgastes naturais. A pergunta é: o navio que saiu do ponto A é o mesmo que chegou no ponto B? É uma teoria filosófica que se aplica muito a Star Trek Picard. O Picard que nasceu, viveu e morreu como capitão e como almirante da frota estelar é o mesmo que foi ressuscitado num sintético, que teve a sua consciência transferida para o sintético? O que você acha, Fábio? O que você diz sobre isso? Essa é uma questão não só filosófica, mas uma questão universal, né? Tem muito a ver com o que a gente considera como sendo a definição de vida, né? O que é a vida? Até hoje, os cientistas, os filósofos se debatem para descobrir uma definição para isso, e não tem. Uma definição exata para o que é a vida, não tem. A gente sabe adjetivos que demonstram a vida, mas o que ela é por definição é muito difícil, né, de você verbalizar. Mas, na verdade, a gente tem algumas ideias, alguns adjetivos que a gente costuma usar para a vida. E quando Picard morre e as suas lembranças, ou seus engramas de memória, ou a sua essência é transferida para um organismo sintético, a gente tem que se perguntar: o que é para você a sua consciência? O que você é
na verdade, como ser vivo? Você é as suas lembranças? Nós somos as nossas lembranças? Ou existe algo mais? Pelo que a gente vê na série, pelo que a gente vê no último episódio da série, Picard é muito das lembranças dele. E o corpo que ele está ali no sintético, naquele golem, é apenas um recipiente para essas lembranças. Né? A essência do Picard está ali, não sabemos, mas ele reage como se fosse o Picard, como se a essência do Picard estivesse ali nele, falando com os amigos. Ele lembra dos amigos, ele lembra das pessoas e ele reage a essas pessoas. Né? Eu vejo o seguinte, é uma coisa muito complexa. Em Star Trek, a gente teve vários momentos em que o personagem morre e vem de novo. O mais famoso de todos eles, a gente vai lembrar, nada mais é do que Spock. Spock morre, né? Ele se despede, ele passa o seu Catra, que poderia ser exatamente essa essência, para o McCoy. Eles vão lá para o Gênesis, né, o projeto Gênesis, aquele novo planeta que está se desfazendo. Eles jogam lá o corpo do falecido Spock e ele revive. As suas células revivem num ser totalmente diferente, tanto que a gente vê a evolução dele, né? E aí, no final, nada mais é do que nós temos a transferência dessa essência do Catra, do Spock, para o novo corpo vivo, né? Não é ao contrário do que nós vimos no Picard. O corpo do Spock é um ser vivo, que estava vazio, era uma casca viva, que recebe o seu Catra. Outros É como um momentos que a clone, gente... né? Oi, pode falar. É como um clone, né, do Spock. Exatamente. Só que é um clone vácuo, né? Vazio, totalmente vazio, uma casca vazia. A gente vê isso naquela série que eu vivo falando dela agora, me fugiu o nome. E Carbono alterado. isso, Carbon altered. carbono alterado, exatamente. Eles ficam trocando e tudo mais. E aí, se a gente vai discutir isso, a gente tem que entrar em vários pontos. Por exemplo, o teletransporte. O teletransporte nada mais é do que um desfazimento do corpo, né, das suas moléculas, da sua essência, em átomos e reconstituído em outro lugar. Aí a gente teria o quê? Um novo corpo recebendo a essência que é transferida. A gente nunca discutiu se era um outro ou não, a gente sempre aceitou que era o mesmo, né? Mas também a discussão vai por aí. Nós temos outros exemplos dentro de Star Trek, né? Onde o próprio Picard ele enfrenta em Nêmesis o seu clone mais novo, né? Que é o Tom Hardy lá, que faz aquele personagem lá, Shinzu. o Shinzun, que teve uma vida totalmente diferente do Picard, né? Ele tem uma essência, um outro personagem totalmente diferente, apesar de ser um clone dele, né? E vários exemplos. Nós temos na Voyager, eu até marquei aqui, um personagem interessante, o episódio Deadlock, onde o Kim morre, o Alferes Kim morre, literalmente morre, e ele é substituído por uma versão do Kim de um universo alternativo. Aí esse Kim, ele entra na tripulação original da Voyager e segue em frente. E em Voyager também nós temos um outro episódio chamado Curse Oblivion, onde nada mais é que a gente, o episódio inteiro se passa na visão de uns gêmeos, né? Na Alemanha eles chamam de doppelgangers, né? Que são os duplos da Voyager, né? E eles acabam passa tudo né, o episódio inteiro. Assistam lá, Curse Oblivion. E depois eles morrem, acontece alguma coisa com eles lá, antes de conhecer os personagens originais, né, da Voyager. Então a gente tem em Star Trek várias dessas versões que se jogam em momentos, mas nenhuma um personagem ele simplesmente migra para um corpo sintético. Ou seja, hoje nós temos um Picard que não é mais humano. O Picard hoje ele é um sintético. Inclusive a segunda temporada desconfio que será muito em cima disso, dessa questão filosófica que se vai tratar dessa questão. O próprio Michael Chabon lá, que é o produtor, ele falou que tem muito a ver disso.
que você diz, Fábio? O que você acha que vai ser essa segunda Então, eu temporada? lembrei também de mais 3 episódios interessantes sobre essa temática. Hum, Em TOS, na série clássica, a gente tem aquele episódio A Mente de Spock, que ele passa por uma máquina, né? Então a essência do Spock passa por uma máquina, ele sai do corpo dele, né? E certo. ele parece depois que descreve que ele sabe que é ele mesmo, ele sente que é ele mesmo, mas ele sente ao mesmo tempo toda a nave ou toda a máquina. Outro episódio interessante foi o do Hiker, na Nova Geração, não me lembro o nome do episódio, mas ele encontra uma cópia dele também, que ficou num planeta, quando ele foi teletransportado. Um erro no teletransporte deixou uma cópia do Hiker, né, num planeta, né, que Sim, é depois é O Tom encontrado. Hiker. Isso. Então nós sabemos que hoje existem, né, por causa desse episódio, 2 hikers. Não se falou mais no outro, mas existe o outro hiker. E eles são idênticos, eles são a mesma essência. O teletransporte replicou o hiker 2 vezes, né? E então são exatamente a mesma pessoa, que é uma discussão também bem filosófica. E tem aquele episódio, além desse do hiker, tem aquele episódio que eles encontram uma esfera de Dyson e eles encontram o Scott preso no computador do teletransporte. E ele salva lá a sua essência, salva lá, né, tudo guardado, as informações da essência dele, e ele é reconstruído no teletransporte pelo LaForge. Isso. Então, de novo, a gente tem a essência, a memória da pessoa, as moléculas, sei lá, a sequência de moléculas da pessoa, guardada num receptáculo eletrônico ou sintético e transferido depois de novo para a vida real, né? Essa temática já está rolando há algum tempo em Star Trek, né? E a gente não vai muito longe disso, né? Você falou desses 2 episódios, mas a gente tem em Discovery o Kuber, Dr. Kuber, que simplesmente ele aparece lá, morre, né? Ele morre e ele fica lá naquele lugar lá do Tardígrado, lá onde ele viaja lá e fica lá naquele lugar lá, e ele é recuperado também. Então a gente tem, mas todos eles são seres humanos ou seres vivos, né? No caso do Spock, um vulcano. Mas a gente tem um muito parecido com o que aconteceu com o Picard em TOS também, com o Roger Corby, que ele é vou mostrar para vocês aqui quem é esse cara. Ele teve a sua essência também transferida para um androide. Quer ver quem que é? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão lembrar dele. É esse cara aqui, ó. O Roger Corby, entendeu? Que ele é um androide também, que ele é daquilo do que as meninas são feitas, aquele lado é um planeta Exo 2. Vocês entrando lá, ele também tinha uma parte masculina, uma parte humana, e depois tinha um androide dele, né, que também pegou a sua essência e foi transferida para um androide. Que lembra, ele era noivo da Christine Chappell. É interessante saber disso daí, que ele foi o mais próximo que a gente tem do que foi o que aconteceu com o Picard. Lembram dele? Não é isso, Fábio? É um episódio da série clássica, né? Faz tempo que eu não vejo esse episódio, até interessante reviver esse episódio também. Todos esses episódios que falam da essência do ser humano, ou das memórias, ou do que é o ser, o que é a vida, né? São muito emblemáticos em Star Trek. E isso é uma das coisas interessantes nessa série do Picard, que atrai, né? Ele trazer essa temática toda, apesar de ter alguns problemas na série, mas é uma profundidade no tema muito interessante. E uma coisa que eu queria lembrar também, quando você fala do Golem, né? Que o Picard agora está num Golem, é que ele está num corpo que o Dr. Sung, o filho do criador do Data, diz que é um corpo totalmente funcional, né? Uma referência, inclusive, à nova geração, quando o Data falou isso em relação a Sasha, quando ela pergunta para ele. E bem irônico isso. E é um corpo totalmente funcional, porém adaptado e adequado à idade que o Picard já tinha, né? 94 anos.
Então, eles, em vez de colocarem ele num corpo mais jovem, ou mais novo, ou mais forte, colocaram num corpo já envelhecido, né? E aí tem muitos colegas, né, comentando sobre isso. Que sacanagem, né? Poxa, o cara estava morrendo, conseguiram tirar ele da morte, ainda põe num corpo idoso. Por que não puseram um corpo com 50 anos, com 40 anos, né? Aí eu Isso, queria ter inclusive, 20 e daria... pouco, por que eu tenho que 50 e pouco? Eu quero ter 40 e pouco ali, Inclusive, 40, isso não, 20 daria, e tanto. daria, inclusive, a chance de você continuar a série com outro ator representando o Picard, né, com as memórias do Picard, mas num outro corpo, de um outro ator mais Ah, mas jovem e eles não iam tal. fazer nunca isso. Isso aí ia acabar com a série, entendeu? Isso aí ia detonar a série e você ia ter o principal. Se já assim, você passando o Picard, né? Vamos falar do personagem, o Picard de um corpo humano para um sintético, onde ele vai enfrentar todas os preconceitos que a Soji, por exemplo, enfrenta como sendo criada como uma sintética, ele vai ser um sintético agora, entendeu? Eu sei lá como é que vai ser. Essa segunda temporada promete ser muito bagunçada. Mas aí imagina só se eles. Para nós já está dando complicações, imagina se você tira o ator e coloca outro. Ia dar um rosco danado. Eu, por exemplo, não ia gostar nem um pouco. Que continue assim. Mas. Mas é que eu imagino, que eu Fala. imaginei que você poderia aliviar o ator, né, o Patrick Stewart, que já tem idade e tal, e que pode ter problemas de saúde durante a gravação da segunda ou terceira temporada, e você ter ele em flashbacks ou na memória desse novo ator que entrasse, aparecendo na tela, né, em flashbacks ou em momentos, né, mas não precisar que ele ficasse o tempo todo no episódio, né. E agora a gente tem também a, 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 a irmã da Dash, esqueci, o Soji, né? Hoje. A Soji como uma dos personagens principais da série agora, né? E além disso, o novo capitão e a 7 de 9 que voltou, que também atrai muita gente. Então, poderiam ter colocado ele num corpo físico mais jovem, mas tudo bem. Outra coisa que eu queria lembrar dessa etapa nova do Picard é que, ao ele estar num novo corpo, né, com as suas lembranças todas, sua essência toda, mas em um outro corpo, ele se transformou então num sintético, né? E ele está agora abrindo para a Federação o cancelamento do embargo, né? A volta da aceitação dos sintéticos e tudo mais. Ele vai ser o embaixador dos sintéticos, né? Frente à Federação. E além disso, vai ter que fazer alguma coisa também em prol do pessoal ex-Borg que está no cubo Borg lá no planeta dos sintéticos. Né? Esse planeta agora faz parte da Federação. Então, vai ser um imbróglio bem grande para ele nesse ponto aí, porque ele vai ter que ajudar os sintéticos ex-Borgs e os sintéticos criados pelo Maddox, né? E voltando só um pouquinho, exatamente, mas voltando um pouquinho nisso aí dos sintéticos e tudo mais, a gente vai lembrar daquele episódio, A Medida de um Homem, onde o Data. César, o seu som baixou. Acho que teve algum problema no som. Tá me escutando agora? Agora está ouvindo. A Medida de um Homem teve o julgamento do Data para ver se ele era humano ou não era, se ele era um ser vivo, não era humano, né? Um ser vivo ou não, teve toda aquela bagunça toda lá. Nesse livro aqui, ó, A Metafísica de Star Trek, tá dando para ver aí direitinho? Né? Eles questionam, tem uns questionamentos bem interessantes aqui no capítulo 2, aqui, no capítulo 3, eles falam. Ô César, desculpa de atrapalhar, mas acho que o teu som está falhando. Dá para aumentar um pouquinho o teu som aí? Para o pessoal poder ouvir também. Não, é assim mesmo, deve ter o seu lado aí que tá ruim. Mas você está me ouvindo bem. Ouvindo bem. Então eu estou transmitindo bem. Você não está transmitindo para cá. Bem. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. No capítulo 3, chamado Procriação, também tem várias perguntas que eles levantam aqui, onde diz que, questionando, né, o livre-arbítrio, criatividade, emoções, sentimentos e tudo mais. Se tem uma centelha de vida e tudo mais. Existem umas questões levantadas nesse livro que são interessantes. Por exemplo, a vida artificial é realmente viva? Jazia Dax, eu tinha até esquecido disso.
Jazia Dax é idêntica a Curzon Dax? Nesse caso a gente sabe que não, uma vez que o Curzon era um outro ser, o que muda lá dentro é só o Dax, né, que vai pulando de um lado para o outro, mas são seres e pessoas totalmente diferentes. E outras questões aqui que ele vão colocando, mas o principal é a discussão que ele faz aqui, esse filósofo que escreveu isso, um tal de Richard Hanley. A principal questão é: a vida artificial é realmente viva? Eu acho que cai muito nisso, nesse questionamento agora do Picard. Ele teve seus engramas de memória, ou a sua essência, transferida para um corpo sintético, e a gente ficou sem saber se é um personagem novo. O Memory Alpha, como eu ia dizendo há pouco tempo atrás, ele tinha criado uma página própria, eu vou ver se eu acho ela aqui, ele já até tirou essa página do ar, uma página própria, onde ele tratava especialmente do Picard depois que ele morreu, ou seja, do Picard Golem, né? Eles chamavam de Picard Golem. Eu vou mostrar para vocês aqui a página, e aí vocês vão ver que essa página, se vocês forem procurar lá, não vão achar mais. É essa página aqui, onde vocês vão ver aqui, ó, vocês vão ver aqui que ele está aqui, o Golem com as memórias implantadas, tá vendo? O Golem com memórias implantadas. Ele trata aqui como o Picard morto, né, fora da jogada, a partir de 2299. Houve uma discussão aí enorme por parte da comunidade que trabalha o Memory Alpha, que por sinal é onde os produtores de Star Trek Picard se alimentam, né, para manter o canon. E no final dessa discussão enorme aí, eles decidiram manter o Picard numa página só. Então, nessa página do Picard que eles mantiveram, vocês entrando lá, vocês vão achar isso aqui, ó. Esse pedaço aqui. Então você vai ter aqui um pedacinho do Picard humano até 2399 e um Golem. Ou seja, assumindo que os produtores de Picard vão beber na fonte aqui do Memory Alpha, eu vou achar que vai ter muita discussão do Golem, tratando o Picard como um Golem daqui para frente. Apesar que ele fala que está ativo, nesse momento o status está ativo, tá vendo? Mas aqui diz que ele morreu, ó, morto em 2300, o corpo humano morreu em 2399, na Coppelius Station, tá vendo? Então nós temos dois aqui, o Golem e o humano. Você vê como é que vai ser. Essa segunda temporada promete ser uma bagunça generalizada. Mas e você? Você, Fábio Engler, o que você acha? Que o Picard novo, Picard Golem, é outro personagem? É um personagem novo, com as memórias do antigo? Ou é o mesmo personagem que está seguindo em frente? O que você acha? Qual é a sua opinião? Eu acho que eles vão tratar isso como o mesmo Picard que está evoluindo, está mudando conforme o passar do tempo, mas é o mesmo Picard do início. Ele está num outro status da vida dele, mas é o mesmo Picard do início. Eu acho que eles não vão tratá-lo como um personagem novo, um sintético do Picard, mas sim como a continuidade dele de TNG, que agora evoluiu para um outro status. Você falou que você fugiu da pergunta. A pergunta foi o que você acha, não o que, como eles vão tratar. Você fugiu. Eu acho que eles vão tratar. Minha opinião, eu acho que eles vão tratar o Picard. Não estou perguntando como eles vão tratar. Eu quero saber se você acha que é um personagem novo ou é o mesmo personagem. Eu acho que é o mesmo personagem que então evoluiu para um novo status. Com o tratamento deles, é isso que você está falando. Eu não sei se eles vão tratar assim. Eu estou supondo. Eu estou supondo que eles vão tratar assim, porque eu imagino que ele deva ser assim tratado, né, com o mesmo Picard, só que num outro status da sua evolução como ser. Né? Eu vou traduzir o que você falou, porque você bagunçou o coreto. Você está dizendo isso que você concorda com que ele seja tratado como o mesmo personagem, é isso? Sim. Tá bom. Eu
gostaria de discordar de você, só para dar um debate. Gostaria disso. Mas eu acho que é o mesmo personagem. Mas é muito difícil para mim falar que é o mesmo personagem. Eu acredito que eles vão tratar como o mesmo e tal, mas vai ter muito preconceito rolando embaixo disso aí. Muitos outros personagens vão entrar nessa trama dizendo que não é o mesmo. O Almirante morreu e aquele que está lá é um robô, um androide com as memórias do inicial. Eu até não discordo totalmente disso, entendeu? Não discordo disso tudo. Mas vamos dizer assim, que é muita filosofia para mim, né, que sou um reles matemático e analista de sistemas. Inclusive, César, mesmo o embargo aos sintéticos tendo acabado, a gente vai ter uma fase de transição, como em qualquer mudança na sociedade, em que existe a resistência. Então, vai continuar existindo pessoas na federação, ou povos, aqueles 7 ou 8 que em 14 anos antes, né, do episódio, depois do que aconteceu em Marte, disseram para a federação que se ela não desistisse do resgate aos Romulanos, que eles iriam sair da federação, aqueles 7 mundos, né, aquelas 7 espécies, podem ainda se manter resistentes à volta dos sintéticos na federação. Então, Ou o outros também, né? embaixador. É? Ou outros, né? Não só os 7, É. outros também. E aí o Picard vai ter muito trabalho para ser o embaixador dessa nova realidade, dessa nova espécie, vamos dizer assim, na Federação. Então esse pode ser o mote da próxima temporada, né? Essa transição dos sintéticos entrando na vida da Federação, dos mundos da Federação. Olha, eu vejo o seguinte, na minha humilde opinião, alguém falou uma vez com o Almirante, sempre que está certo, mas é o seguinte, na minha humilde opinião, eu vejo o seguinte, que eles não vão reconhecer ele como um ser, como o Picard. A história vai girar toda em torno disso, entendeu? Ninguém, ou poucos, a não ser os amigos íntimos dele, ainda assim, não sei se algum vai ficar meio assim, o próprio Riker daria uma história interessante, ele mesmo tendo um preconceito contra o próprio Picard. Mas eu acho que por ser toda uma federação nova, não ser a federação que a gente conhecia antes, né? Com tantos preconceitos aí, porque antes ela não tinha preconceito, né? Ela estava acima de tudo. E essa federação do Picard é uma das grandes críticas que muitas pessoas têm, é justamente dessa federação nova de Star Trek Picard ter muito mais preconceitos do que tinha a antiga, né? Não querer salvar os romulanos, preconceito com os sintéticos, tudo bem que foi induzido pelos próprios romulanos que sabotaram os sintéticos de Marte e tudo mais. Então, essa federação é diferente daquela que a gente conhece. Ela é uma federação mais preconceituosa, né? Então, é uma das grandes críticas que muitos têm por aí de Star Trek Picard. Não é aquele futuro maravilhoso, é um futuro meio defeituoso. De qualquer maneira, eu acredito que o Picard vai sofrer preconceito de cabo a rabo, e se ele vai vencer isso ou não sei, vai ser essa segunda temporada, talvez seja em cima disso. É um mote para a segunda temporada. No entanto, eu volto a frisar. Existem muitas diferenças aí para se achar que o Picard do Android, né, o Picard sintético, seria o Picard humano. A primeira e grande delas é aquele bendito controle remoto do Sung. Que ele chegou e desligou simplesmente lá a outra e PT saudações. A Sutra. Desligou a Sutra. Então, a partir do momento que você tem um controle remoto, que você desliga um ser, você já não tem mais um ser vivo ali. Entendeu? Você tem uma máquina com um botão de liga e desliga. Ponto. Acabou. Entendeu? É isso aí. Então você chega lá, se você vai com o controle remotozinho dele lá, pum, desliga o Picard, pronto. Acabou o Picard. Outra coisa. Só terminando o raciocínio, deixa você falar. Outra coisa interessante. Nada impede que esses engramas de memória sejam retransferidos de novo. Entendeu? Você pode continuar. Digamos que o Picard aí, o Patrick Stewart, morra. Ele já está idoso. Sei lá. Ou acontece alguma coisa com ele aí, não sei, dia de amanhã. E a série pode continuar colocando um outro ali. Eles pegam e transferem os engramas dele num personagem mais novo.
ou outro mais idoso também, sei lá, entendeu? Não tinha mais lá. Ou seja, você tem agora essa coisa. Então, o Picard se tornou imortal. E a partir do momento que na própria série Picard, você diz que a mortalidade, basta ver o Data discutindo isso, é inerente ao ser humano, tanto ele quer virar, tanto que ele pede para desligar. E se o Picard se torna um ser imortal por conta dessas transferências, você já não tem mais o Picard original, você não tem mais um ser vivo. Entendeu por que eu tenho tantas dúvidas em aceitar ou não aceitar esse novo personagem, esse Golem Picard aí? Me deixa muitas dúvidas, porque eu não consigo chegar a uma conclusão efetiva se eu estou tendo um Picard novo ou não, por conta desses prós e contras. Você tem a essência dele, mas você tem tantas outras coisas que fazem dele um ser artificial, entendeu? O Data, por exemplo, não tinha um botão desliga e desliga, tinha? Não lembro, acho que tinha. Tinha o botão desliga e desliga também, entendeu? Então, nas costas. Isso, exatamente, ele tinha o botãozinho de liga e desliga também lá. Então, sabe, são coisas que são meio cabeludas aí. O que você acha? Então, mas veja bem, a partir do momento... Eu não tenho muita dificuldade em aceitar não, viu? Porque claro. Eu justifico. Como a gente aceita o teletransporte há muito tempo, né? Há 50 anos em Star Trek, há 54 anos a gente aceita o teletransporte, e o teletransporte nada mais é do que desmaterializar um ser num lado e rematerializá-lo em outro, quer dizer, você mata aqui e refaz em outro lugar. A gente está novamente fazendo isso com o Golem, com o Picard no Golem. Então não tem dificuldade em aceitar essa transição das memórias e das lembranças do que era a essência do Picard para um outro corpo. O que Mas talvez... dizer, só voltando nesse teletransporte, você tem que lembrar o seguinte, o teletransporte, ele... Nossa. Quase que eu espirro. Não é o coronavírus. Quase que eu espirro. Mas o teletransporte a gente não sabe como funciona, entendeu? A transferência da molécula, ele não fala que ela desmaterializou, se desintegrou e reintegrou, né? Ou seja, se desfez totalmente, perdeu-se aquela essência. Eu não sei como funciona o teletransporte. A gente aceita e ponto, só isso. Mas eu não sei como funciona. Mas tudo Nesse bem. livro que está aí, que você indicou muito bem, que é a Metafísica de Star Trek, tem um episódio aí, um capítulo que fala sobre o teletransporte, né? E tem um outro livro também de engenharia de Star Trek, antigo já. Sim, eu também tenho ele lá atrás. Que fala sobre o teletransporte. Então, a ideia, né, a concepção de teletransporte, né, subentende que você desmaterializa, né, que você desfaz a matéria num ponto e, com energia, você consegue reconstruir essa mesma criatura, essa mesma matéria, né, reorganizando as suas moléculas de novo em outro lugar, né? Então, na verdade, você destrói a matéria no ponto de origem e reconstrói a matéria no ponto de destino. Então, na verdade, cada vez que você teletransporta, você está matando o ser original e está reconstruindo, recriando um novo, com a mesma sequência molecular, com a mesma sequência atômica da origem, né? O que a gente viu aí em Picard é que eles pegaram, de alguma forma, as memórias dele e transferiram essas memórias, fizeram um backup para um corpo sintético, né? E dessa forma, qualquer um pode ser imortal daqui para frente, né? Mas se não você precisa pensar... mais, a espécie humana não precisa mais se reproduzir. Basta ela se transferindo de um corpo sintético para outro. A necessidade, uma dos adjetivos da vida, né, é esse, que a vida busca se reproduzir. A vida não precisa mais se reproduzir, basta se transferir. Mas aí, você pensar bem, nós temos lá o teletransporte, já fazendo uma analogia a isso, também é muito questionável, muito questionável. Você mesmo deu o exemplo do Tom Riker, ele é recriado como um ser diferente. Você tem uma cópia do original, entendeu? Com as memórias antigas até aquele momento, recriado numa falha do teletransporte. E você tem vai mais longe, em TNG também, nós temos lá a doutora
Polanski, ela é transportada, ela pega uma doença danada lá no planeta, e quando ela volta, eles conseguem rematerializar ela, tirando todas as doenças, ou seja, depois esquecem disso, né? Em Star Trek esquecem um monte de coisa. Isso também seria o fim da morte, você poderia pegar qualquer tipo de doença, inclusive essa doença cerebral do Picard, tendo que você podia ter guardado, né, na memória lá do teletransporte antes ele ter a tal da doença, e você transferia ele liquidando a doença. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente tem que ver que eles não querem explicar. Mas a gente é que dá mais valor a isso. Fala. Mas eu explicaria se você quiser. Muito me espantaria se você não tivesse uma explicação. Fale. Tem uma teoria sobre isso, né? Porque Diga, as doenças não. A teoria de que por que as doenças não seriam curadas durante o teletransporte. Por que isso, né? Porque quando você rematerializa aquele ser vivo, você tem que seguir exatamente a sequência molecular, a estrutura daquele ser vivo, porque se você mudar alguma coisa nessa sequência, você muda o ser e o aparelho, o teletransporte, está programado para reproduzir exatamente a mesma matéria, o mesmo ser vivo da origem para o destino, para que não se crie, né, esse paradoxo de você estar gerando pessoas, indivíduos diferentes, como aconteceu, por exemplo, com aquele episódio de Voyager que a gente viu o Tuvix, né, o Tuvok e o Nilix se fundindo num ser vivo único, né, por uma falha do teletransporte, que deu um grande dilema e que até hoje a Janeway é considerada uma assassina, a capitã assassina da frota, né? Mas tudo bem, esse é outro papo. Mas é interessante a gente até ter um episódio aqui falando sobre Star Trek disso aí. Mas voltando ao assunto, se você tirasse a doença o que é? A doença é um código no seu DNA que determina uma característica em você, né? É uma falha ou uma alteração do DNA que vai produzir em você uma reação, um fenótipo que é uma doença. Você pode adquirir uma doença, por exemplo, uma doença infecciosa, e essa doença infecciosa, se for um RNA, um DNA, um vírus, né, por exemplo, pode entrar na sua célula e fazer a sua célula trabalhar a favor do vírus e produzir a própria fita de RNA ou DNA do próprio vírus, ou no caso da bactéria, a mesma coisa. Então, se você modificasse o ser vivo da sua origem para o seu destino, tirando essa doença, você poderia interferir no código genético, no código de DNA de cada célula desse indivíduo, e ele se transformar em outro. É por isso que o teletransporte tem uma prerrogativa, uma barreira no seu mecanismo que impede essa mudança, impede você de curar uma doença quando você faz teletransporte. Bom, eu não vou discutir doença com médico. Seria idiotice da minha parte. Mas eu vou discutir com você programação, porque você não conhece, eu conheço. Você falou várias vezes que o teletransporte está programado para isso. Essa programação pode ser mudada. Acabou. Entendeu? Pode ser mudada. Como foi com a Polanski. Ponto. Foi com a Polanski. A Polanski fizeram isso e ponto. É que esse não é o foco da gente discutir, da discussão aqui. Mas a Polanski foi alterada e voltou a ser o que era. Simplesmente não estava doente. Entendeu? Como aconteceu em outras vezes com naquele episódio de TOS, onde tem lá o McCoy, tá velhinho, não sei se foi o teletransporte também que deu uma mão nisso aí, mas de qualquer maneira, o teletransporte é uma máquina, onde você programa e ele vai pegar aquele DNA, código, não sei o quê, porque nós não sabemos como funciona, friso isso de novo, entendeu? Eu não sei se ele desmaterializa a molécula, e pega aquelas mesmas moléculas através de não sei o que dentro dele lá e transporta aquilo lá, porque ele não está falando que está recriando a matéria, ele está rematerializando aquela matéria, aquela que estava lá. Como que é feito isso, eu não sei, porque isso que é o nome dele, teletransporte, senão seria um novo ressequenciador de matéria, ou sei lá, qualquer coisa que valha, entendeu? Mas não é um teletransporte, ele pega as moléculas, as mesmas, e transfere essas mesmas moléculas para o outro lado. É claro que daí vai entrar um monte de discussões que
entendeu? Vai lá para frente, que a gente não sabe. O que a gente sabe efetivamente é que o Picard hoje não é mais humano. Isso é ponto pacífico, entendeu? Ele não sei nem como que é mais a parte interna dele lá, o cérebro dele, que é positrônico, inclusive, né? Agora ele tem um cérebro positrônico. Ele é um sintético, César, porque o que tem naquele Golem, que é um sintético, são as lembranças, né, a programação das memórias do Picard, mas aquilo lá é um sintético com a programação que veio do Picard, o backup do Picard. Exatamente. Uma coisa interessante que nós não vimos nesse episódio foi o corpo do Picard. Não aparece, não tem nenhuma foto, nenhuma imagem, nada disso. Não enterraram ele. Hã? Não enterraram ele. Não enterraram, pode ter cremado, sei lá o que fizeram com o corpo. Pode ter teletransportado ele para o espaço. De qualquer maneira. Não mostraram pra gente. Não mostrou. Mas o Chabon falou o seguinte, que durante essa segunda temporada, como eles vão tratar de alguns assuntos relativos a essa briga aí, né, essa discussão, se ele é o mesmo, não é o mesmo, o que ele é, não é, em algum momento eles poderiam ter até a ideia de mostrar o corpo do Picard, o corpo falecido, né, do Picard, e como é que funcionaria isso daí. Mas, de qualquer maneira, é uma discussão que vai longe entre nós dois aqui. Com certeza, a assistência aqui, o pessoal que está nos assistindo aí, deve ter milhões de outras sugestões e opiniões que eu gostaria até que eles colocassem aqui embaixo para a gente poder analisar. A gente poder analisar e chegar a uma conclusão, né? Infelizmente, nós não podemos ampliar esse debate hoje, não tinha muita gente disponível, mas seria interessante ter outras opiniões aqui também. Inclusive, César, convido o pessoal a colocar aqui nos comentários teorias para a gente debater e também, se você quiser, de vir participar com a gente lá no grupo do WhatsApp dos Star Trekkers, né? O maior grupo de WhatsApp de Star Trek do Brasil, e participar conosco lá das discussões, colocar lá suas opiniões também, fazer o debate sobre isso, né? Quem é o novo Picard? Basta você mandar para a gente o seu telefone, o seu nome, via e-mail, né? O StarTrekkers2014@gmail.com, e a gente coloca você lá na nossa nave para também debater com a gente. E aqui também, nos comentários. Exatamente. Aqui embaixo, como sempre, na descrição desse vídeo, você vai encontrar todas essas informações que o Fábio falou aí. Enfim, eu acho que nós vamos ficando por aqui, né, Fábio? Porque eu acho que a gente já conversou bastante coisa aqui. Não vamos esgotar o assunto. Não chegamos a conclusão nenhuma. Não vamos, mas nem precisávamos esgotar o assunto, é apenas colocar o assunto. Exatamente. Nós não temos uma conclusão, mesmo porque não tem a conclusão. É uma coisa, se filósofos discutem isso até hoje, mas quem somos nós, meros trekkers, para saber a verdade? Tudo bem que eu sou almirante, eu sei a verdade, mas tudo bem, entendeu? Vou deixar. Que vem a temporada 2 para falar sobre isso. Isso, vai dar uma boa discussão se for só isso também. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, do meu amigo Fábio aqui também, entendeu? Tomando aquele Chateau Picard dele, que nunca acaba e nunca está fechado, nunca está aberto. Você pode ver que nunca está aberto. Olha lá direitinho, você vai ver que nunca está aberto. Eu tenho um sintetizador aqui. É isso, entendeu? Também conhecido como suco de uva. Mas ele nunca está aberto. Mas o dia que eu encontrar ele pessoalmente lá na casa dele, que ele me mostrar isso aí, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez com uma peça minha aqui. Você vai ver só. Eu já vou até levar aqui o saca-rolhas. Gente, se Keyles permitir, vai ser breve isso. Nós vamos acabar com esse isolamento e em breve nós estaremos comemorando com o Chateau Picard. Exatamente. Gente, novamente eu queria agradecer a presença de todos vocês e espero que todos estejam bem e que vamos enfrentar juntos essa quarentena, que vamos sair do outro lado. Não esqueçam de doar sangue também é trekker. Vida longa e próspera, muito obrigado a todos vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau. Até.